Valeu, moçada. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Hoje é dia de Grêmio, hoje é dia de clássico, gurizada. Vamos lá, porque por mais que a situação não esteja legal, por mais que estejamos numa mudança de trabalho, numa possibilidade de mudança de fotografia, assim esperamos, porque queremos um Grêmio campeão, queremos um Grêmio que brigue, um Grêmio que tenha raça. E hoje é o primeiro passo para tudo isso. Se os jogadores queriam a saída de Gustavo Quinteiros, conseguiram. Gustavo Quinteiros não é mais técnico do Grêmio desde a última quarta-feira. Então, a partir de agora, é raça, é mostrar vontade e, principalmente, ter responsabilidade. Eu não vou colocar apenas na culpa do Quinteiros tudo o que aconteceu com o Grêmio na última quarta-feira, porque foi um vexame que entrou para a história. Um Grêmio que perdeu. Não só perdeu, levou uma goleada de um Mirassol, que, com todo respeito, é uma equipe muito menor do que o Grêmio, que não havia vencido ainda o seu primeiro jogo na Série A, na sua história, que estava há 70 e poucos dias sem uma vitória e que agora goleou o Grêmio. Então vamos lá, vamos ter responsabilidade. Se o clima com Quinteiros não estava bom, não estava legal, isso era para ter sido colocado para a direção. Mas agora não adianta mais. Conseguiram o que queriam, conseguiram a mudança do Quinteiros, saiu o Quinteiros, conseguiram uma mudança no Grêmio agora na sua comissão técnica. Não sabemos ainda quem será o treinador para os próximos meses, mas sabemos que o Grêmio hoje tem uma parada complicadíssima. Vamos receber o rival que perdeu a sua invencibilidade de muitos jogos na última rodada contra o Palmeiras, que briga na parte de cima da tabela, que é chato, nos dói, mas é sim uma das equipes que estão postulantes, por que não, ao título do Campeonato Brasileiro, infelizmente, mas nós temos essa missão de parar, de frear e principalmente voltar a vencer clássicos. E esses jogadores têm a responsabilidade. Diogo, tu tá me dizendo então que o Grêmio hoje vai chegar em campo, vai arrebentar, que o Grêmio tem a obrigação de vencer e tudo mais? Não. Não, o Grêmio não tem a obrigação de vencer, infelizmente. O Grêmio não tem essa, vamos dizer assim, essa confiança do torcedor de que isso vai acontecer. Mas o Grêmio tem sim, e aí quando eu digo Grêmio eu me refiro aos jogadores, a obrigação de entrar em campo e dar o sangue, de entregar tudo o que podem, de ter vontade. Hoje nós não poderemos aceitar jogadores que não tenham vontade de estar vestindo e representando o Grêmio dentro de campo e principalmente em um clássico Grenal. Bom, falado isso, feito o desabafo, gurizada, o time que possivelmente vai a campo nesta noite pode ter sido vazado. Claro que pode, porque não até a noite, até uma hora antes da partida, tudo pode mudar. Mas o time que, primeiro, o colega Calhau Dornelles trouxe ontem, depois Gabardo, depois JB e toda a gurizada conseguiu trazer também, é um time bem diferente do que o que nós estávamos vendo. Tá? Eu vou colocar ele na tua tela já para que nós possamos ver aqui. Olha só. O time que vai a campo possivelmente nessa noite tem João Pedro pelo lado direito, Gemerson sendo mantido, sim, eu não gosto da ideia do Gemerson, mas é uma ideia que o Gemerson também esteja por ali, tendo Wagner Leonardo e olha só a primeira surpresa, Marlon. Marlon na vaga de Lucas Esteves, pelo lado esquerdo, treinou entre os titulares e é um possível time. Tendo também Vijaçante como 5, assim como ele já vinha jogando há algum tempo, Edenilson pela direita, Dodi pela esquerda, Monsalve, hein? Monsalve tomando a vaga do Cristaldo, Monsalve que não foi bem no primeiro clássico Grenal, mas possivelmente vai ter uma chance nesta noite, tendo Kike Oliveira, a volta do Kike Oliveira e Bright White no comando do ataque. Diogo, então um 4-4-2 é nesse losango mesmo, Diogo? Sim. O que vaza é que é sim um losango. É como vocês estão vendo aí. O que me preocupa nesse time é uma possibilidade daqui a pouco do Inter começar a atacar pelas pontas. Né? O Inter conseguiu fazer os seus 2 gols no Grêmio na Arena jogando pelas pontas. Né? O Inter construiu as suas melhores chances jogando pelas pontas. E se o Edenilson não sair para marcar pelo lado direito e o Dodi não fazer o mesmo pelo lado esquerdo, poderemos ter um meio-campo, poderemos ter sim as laterais muito vulneráveis. Até porque o João Pedro tem uma deficiência de marcação muito grande, a gente já viu isso em diversos momentos.
mas também teríamos a velocidade do Kiki. O Monsalve ajuda a marcar muito bem também. O Vidiaçante, nessa formatação de jogo aqui, muito provavelmente vai ficar responsável pela marcação em cima do Alan Patrick. É um possível time, gente. É esse o time que vai a campo? Não temos como ter certeza, mas é o time que treinou. E é sim um possível time que vai enfrentar o Inter nessa noite. Aliás, ontem, o presidente Alberto Guerra estava no CT Luiz Carvalho, acompanhou o treinamento, conversou por um longo tempo com o James Freitas e com o Fernando Lázaro, que serão os dois que estarão à beira do gramado nesta noite. Então, assim, é um clima de remobilização, é um clima de que vamos lá, temos que fazer, temos que mostrar, temos que ir pra cima. Ontem eu fiz uma pergunta na live que eu fiz ontem à noite aqui com a gurizada, porque 2 nomes vão ter que sobrar na lista de relacionados, né? Nós temos 11 jogadores estrangeiros, a lista só permite 9 relacionados na partida, 2 nomes vão vazar. Quais serão esses 2 nomes que... Aliás, 2 nomes vão sobrar. Quais serão esses 2 nomes, na tua opinião, que vão sobrar? Eu aposto em 2 nomes, tá? O Grêmio não vai divulgar uma lista de relacionados, a gente já vai saber uma hora antes do jogo, mas eu acredito em 2 nomes. O primeiro deles, Pavon. Eu acredito que o Pavon não vai para a partida, até porque um dos focos dos protestos da organizada do Grêmio, não só no final de semana passado com aquela nota, mas também na chegada do Grêmio lá de São Paulo, era o Pavon, nominalmente o Pavon. Outro nome era o Gemerson, mas o Gemerson, ao que parece, vai. Mas um desses nomes que vai sobrar para mim é o Pavon e outro nome possivelmente seja o Aravena. A gurizada colocou ainda o Amuso, porque o Amuso durante a semana andou sentindo dores e tudo mais. Pode ser, por uma questão clínica, pode até ser que daqui a pouco o Amuso acabe ficando de fora. Mas ele tendo condições, acredito que vai sobrar sim o Aravena. Então, Pavon e Aravena, na minha opinião, são os jogadores que vão sobrar. Mas quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo também sobre essas possibilidades. Meus amigos, quero voltar aqui, vem pra cá, porque eu quero falar com você sobre outra situação também. Vocês já viram quem será o árbitro para a partida de hoje? Eu vou colocar esse árbitro aqui na tela. Vocês lembram quem é este cidadão aí? Vocês lembram deste homem aí? Vocês lembram desse rapaz aí? Ele se chama Braulio da Silva Machado. É um árbitro de Santa Catarina. O Braulio, gurizada, foi o árbitro daquele jogo contra o Bahia. Vocês lembram da partida contra o Bahia, em que o Renato tira o banco de reservas, o time do banco de reservas, e manda todo mundo pro vestiário? Este senhor é quem apita o clássico Grenal desta noite. Braulio da Silva Machado. Diogo, o que aconteceu com ele depois daquele jogo, daquele dia? Nada. Aconteceu absolutamente nada. Vocês lembram daquela pataquada? A CBF, durante a madrugada, tira lá, muda o nome do delegado da partida, que, aliás, o delegado era até o cara lá da Federação Baiana. Vocês lembram dessa história? Pois é. Ele é o árbitro do jogo de hoje. Gurizada, auxiliado por Bruno Bosquilha, do Paraná, é outro também que já fez pataquadas contra a gente. Alex dos Santos, também de Santa Catarina, e o VAR, vai ser o Wagner Hilhauer, também do Espírito Santo. Esses são o grupo da arbitragem, a gurizada da arbitragem. Gurizada, um provável Inter, tá? O pessoal de GZH coloca um provável Inter tendo o goleiro Anthony, o Aguirre, o Vitão, Victor, Gabriel e o Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley. Valência no comando do ataque. Esse é o time que a gurizada lá do GZH coloca pro nosso rival. Partida então às 9 da noite, tu sabe, terminou o jogo, vem pra cá, a gente faz a nossa análise, a gente conversa bastante. Eu não prometo pra vocês live, eu acho que live hoje ainda não vai dar, mas amanhã sim, com toda certeza, domingão, e a gente encerra aí falando sobre já, quem sabe, por que não, uma definição de técnico e, claro, o resultado do Grenal, se Deus quiser, também repercutindo em live. Mas claro que vai ter vídeo, vai ter tudo aqui bonitinho, completinho aqui no nosso canal. Valeu? Te inscreve, deixa o like aqui embaixo, sempre muito importante. Um bom sábado pra ti, aproveita essa véspera de Grenal, respira, vamos tranquilo, se Deus quiser vai dar tudo certo. Uma vitória pra gente poder respirar tranquilamente a partir de agora. Porque não, a gente tá merecendo, Vamos acompanhar e vamos ver que vai dar tudo certo. Tchau!